Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Márcia Raquel Desenho. Bom, nesse vídeo eu trouxe a quarta aula, então, do meu curso de desenho gratuito e é, assim, o momento mais interessante desse curso, tá? Que é onde, de fato, você vai começar a criar, então, o seu retrato. Se você gosta, né, de desenho, quer aprender desenho, novas dicas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante para o crescimento. Deixe nos comentários também ideias de novos vídeos. Me siga nas outras redes sociais que estão aqui na descrição e boa aula! Olá, bem-vindo a esta aula. Revisando, na aula anterior a gente tinha visto sobre os fundamentos do desenho e hoje a gente vai aprender como aplicar todas aquelas técnicas que eu passei para vocês no desenho de um retrato. Então, como eu disse para vocês, né, eu trouxe algumas referências para a gente fazer esse estudo e também trouxe aqui um resultado para vocês de um desenho para apresentar também o meu traço, a minha forma de desenho, né? Eu tenho uma forma de desenho que se chama semi-realista, onde não é um desenho, né, super realista, ele tem traços um pouco caricatos, mas que trazem a figuração, né, daquela referência de uma maneira assim bem semelhante, bem parecida. Então eu vou mostrar para vocês hoje como fazer, né, como transformar a referência num desenho assim, com essas referências que eu escolhi aqui para vocês. Eu trouxe um rosto um pouco mais de perfil, né, para vocês entenderem como construir essa anatomia desse rosto um pouco de perfil, e trouxe um rosto um pouco mais de frente, que é a forma mais fácil de você desenhar um rosto. Então a gente vai começar por este. Bom, primeiro passo para a gente fazer esse retrato, né, é simplificar essa forma. E primeiro a gente vai observar essa referência. Então, como que a minha modelo aqui está direcionada, né? Como ela está inclinada? O rosto dela não está completamente de frente. E a gente, para aplicar isso no papel de uma maneira harmônica, né, e com uma estrutura correta, a gente vai usar essa técnica de simplificação das formas. Então, um rosto, dentro do estudo do desenho, ele sempre vai ter um círculo, né, na parte mais ou menos aqui, da ponta do nariz, né, até a parte aqui um pouco antes do cabelo, né? Seria um círculo que vai ajudar a gente a formar o desenho do crânio. Então, eu trouxe aqui um lápis colorido para mostrar para vocês como que a gente vai simplificar essas formas. Um círculo direcionado aqui nessa parte superior do rosto. Dentro desse círculo, a gente vai colocar a linha em que o rosto dela está direcionado. Então, o rosto dela, se ela tivesse com o rosto reto, a linha ia ser bem no meio do círculo. Como ela está com o rosto um pouquinho inclinado, essa linha ela vai vir aqui, ó, e ela vem um pouco curvada, ela não é uma linha totalmente reta. Então, essa é a linha base. Geralmente, né, dentro da teoria do desenho, a parte de baixo do maxilar é metade desse círculo. E a sobrancelha, ela também sempre se encontra na metade desse círculo. Então, a linha da sobrancelha é metade, a gente pega esse tamanho aqui e acrescenta aqui. Como essa foto, né, foi tirada em um ângulo que evidencia os olhos dela, essa parte está um pouquinho menor, porque ela está um pouquinho mais para trás. Isso a gente entende com aquele estudo de perspectiva que eu passei para vocês. Eu vou fazer a forma do rosto dela. Lembrando também que sempre a orelha ela fica aqui mais ou menos entre a linha do nariz e a linha da sobrancelha. E agora a gente vai seguir as outras linhas. Embaixo da linha da sobrancelha, que fica no meio, né, desse círculo, a gente vai ter a linha dos olhos. No fim do círculo, a gente tem a linha do nariz. E no meio, né, dessa parte onde é o maxilar, a gente tem a linha da boca. Então a gente vai começar a simplificar essas formas para a gente passar no papel de uma maneira muito mais precisa
e com uma estrutura muito mais correta. Então aqui, né, os olhos, a gente pode imaginar como que é o globo ocular dela mesmo, e depois a gente acrescenta a pálpebra em cima. Aqui o nariz a gente também pode simplificar a ponta em círculos e as narinas aqui em círculos também. E a boca é a mesma coisa, eu posso criar um círculo aqui e 2 pequenos círculos aqui, que depois eu vou mostrar para vocês aqui com um lápis mais escuro. A gente pode reforçar essas linhas base, né, da nossa referência, para que a gente consiga enxergar como a gente vai passar isso para o papel. Então o nariz dela vem mais ou menos aqui. E aqui os olhos dela. A gente tem que sempre focar também nas características de cada rosto, para passar para o papel essas características que diferenciam uma pessoa da outra. A pálpebra também a gente pode acrescentar aqui. E a sobrancelha. Feito esse mapeamento, eu vou saber como encaixar isso no papel. Então, pronto. Agora, a gente vai colocar aqui do lado. Pronto. Agora, feito isso, é interessante também a gente pensar num parâmetro, né? Num parâmetro visual. Então, para a gente encaixar, né, esse desenho aqui, a gente pode também desenhar um retângulo para que a gente consiga ter esse parâmetro, essa régua visual, em que a gente sabe aonde começa o cabelo, aonde que termina o queixo, né? E assim vai. Por exemplo, feito essa régua aqui visual, eu sei que o cabelo dela, né, tá bem aqui no topo e que esse círculo ele vai vir mais ou menos daqui até aqui mais ou menos. E o maxilar dela vai vir até aqui. Então a gente consegue encaixar. A orelha dela vai estar um pouquinho para cá. E a testa dela vai estar um pouquinho para cá. Então a gente vai conseguindo, né, direcionar com esse formato aqui, com esse recorte, aonde a gente vai estruturar esse desenho. Então aqui nesse meio é onde a gente vai colocar o círculo. O traço não precisa estar perfeito, isso aqui é um esboço, a gente vai limpar depois com a borracha de limpa-tipo para trazer o traço de finalização do desenho. Então o círculo está mais ou menos aqui, né? E isso também é um estudo, a gente consegue, ó, por exemplo, eu tinha marcado que o queixo dela estava mais ou menos aqui, mas feito o círculo eu percebo que o queixo dela vai estar um pouco mais para baixo. Então isso a gente consegue ir arrumando também. Então aqui, né, o maxilar dela vai estar um pouco mais para cá. E você pode ir fazendo com forma simples, traços, linhas retas, um pouco mais orgânicas, e depois você vai transformando isso no desenho. Agora a gente faz as linhas régua, né? A do nariz, a da boca, no centro do círculo a da sobrancelha, um pouco abaixo a gente tem a linha dos olhos e a linha guia, que é a direção onde o rosto dela está inclinado. Lembrando que o rosto ele parte de uma esfera, então essa linha nunca vai ser reta. Se a gente está vendo o rosto inclinado, ela vai seguir também essa inclinação, né? Para adequar a anatomia, a profundidade do desenho. O começo da raiz do cabelo dela está um pouco aqui abaixo, ó, do círculo, então a gente traz para cá já para fazer essa direção. E sempre, quando o rosto está de frente, né? Se ele tivesse totalmente de frente, essa linha estaria reta. Os olhos, né, eles são separados, geralmente, como se tivesse um espaço aqui no meio que equivale ao tamanho de outro olho, mas como ela está um pouco inclinada, essa regra vai mudar um pouco. Então aqui eu só vou acrescentar os círculos e depois a gente vai arrumar tudo isso. Aqui eu vou acrescentar
como vai ficar a sobrancelha mais ou menos. Aqui no nariz a gente pode acrescentar esses círculos também que eu criei. E aqui na boca também. Vou fazer uma aqui para a orelha também. Lembrando que a orelha sempre vai vir mais ou menos entre essa linha aqui embaixo do nariz e a linha da sobrancelha. Com essa base a gente consegue começar a criar esse rosto tendo uma proporção mais harmônica. Então a gente constrói essa proporção primeiro para depois a gente começar a criar esse traço, tá? Eu vou tirar um pouco o excesso desse grafite com a minha borracha limpa-tinta. Assim a gente consegue enxergar melhor a linha que vem à frente, né? A linha que a gente está desenhando. A gente também pode formar um cilindro aqui, fazer também esse movimento para tirar mais ainda o excesso. Feito isso, a gente começa a construir esse rosto tendo em base essa estrutura. Então, essa é basicamente o estudo da anatomia do rosto num desenho. Eu vou pegar um lápis um pouquinho mais escuro, mas vocês podem usar o 2B mesmo para estar fazendo esse esboço. Aqui a gente vai começar sempre olhando a referência a fazer o traço. Tem gente que gosta de começar a desenhar pelo nariz, tem gente que gosta de começar a desenhar pelos olhos. Eu mudo a cada tempo que eu estou desenhando, eu estou começando por um lado. Mas isso também, lembrando que é um esboço, ainda não é a finalização. Então você pode ir acertando conforme você for estudando a sua referência. Não se preocupe em ficar totalmente perfeito. E neste momento de esboço, não aperte tanto o lápis na folha para não machucar ela, né? Porque depois quando você for desenhar, vai ficar marcado. Então, aqui eu vou puxar a pálpebra dela e como eu disse para vocês, eu gosto de deixar isso bem marcado aqui no desenho. A gente vai puxando em linhas pequenas, porque é mais fácil do que se a gente for arriscar fazer o olho todo de uma vez. Ele vai sair torto e existe muita mais propensão de errar dessa forma. Então a gente vai construindo o desenho com calma. Lembrando sempre que a pupila, né, dos olhos, ela tá sempre no centro do globo ocular. Então, às vezes a gente tem mania, né, de desenhar como se o centro desse olho fosse mesmo a delimitação das pálpebras e das linhas lacrimais e tudo mais. Mas não, a gente tem que sempre imaginar mesmo esse globo para localizar aqui corretamente a pupila. Muito atento à referência. Lembrando que cada pessoa, né,
dependendo da etnia ou das características únicas que ela tem, você pode representar ela fielmente se você estiver bastante atento à sua referência. Por exemplo, se eu estivesse desenhando uma pessoa asiática aqui, a pálpebra não seria tão exposta assim. Então, esses detalhes assim são interessantes da gente reparar para fazer retratos mais fiéis assim à nossa referência ou à ideia que a gente quer passar. O nariz a gente desenha as pontas e as narinas, né, com círculos, mas na hora da finalização do esboço a gente pode simplificar ele assim em linhas simples, evidenciando só onde está a narina e localizando a ponta. É uma forma muito mais simples de resolver o desenho do nariz, né, que muitas vezes é algo que as pessoas têm dificuldade. Como o rosto dela está um pouco inclinado, né, para baixo, o queixo dela está inclinado para baixo, as linhas do rosto elas vão ficar sempre assim, levemente inclinadas, para que esse rosto fique na estrutura certa da referência, né, o desenho. Então, olha, fazendo essas linhas, eu já reparei que esse nariz, ó, essa narina, ela é direcionada um pouco mais para cima, para que meu desenho acompanhe a estrutura, a posição da minha referência. Existem várias maneiras de você resolver o cabelo também, desenhar. Isso vai depender bastante do seu estilo. Desenhar fio a fio ou você acrescentar bastante luz e sombra, né, nesse desenho para evidenciar a estrutura do cabelo e das mechas como um todo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de construir, mas antes eu tô só localizando aqui aonde mais ou menos vai ficar esse cabelo, depois a gente constrói, desenha ele.
Então esse é o esboço. Agora a gente vai tirar o excesso do grafite também para a gente fazer o traço de finalização. E esse traço de finalização a gente vai usar como base, né, o esboço, então ele é bem mais tranquilo, mais simples de fazer. Mas como vocês podem reparar, se você tiver um estudo de estrutura, né, do desenho e tudo mais, esse traço de finalização vai ficar muito mais harmônico e mais bonito quando vocês forem fazer. Então agora aqui eu vou tirar o excesso desse grafite para eu desenhar esse rosto.